Olá, tudo bem? Cláudia, psicóloga. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre ansiedade. Para a gente poder falar sobre ansiedade, a gente precisa falar primeiro sobre o medo, que é um dos nossos sentimentos primários, né? A gente tem alegria, raiva, tristeza e a gente tem o medo. Medo é um sentimento natural que a gente tem e que nos protege muitas vezes de colocar a mão numa chapa quente, de passar a mão num cachorro que a gente não conhece, ou de atravessar a rua sem olhar para os lados. Então, quer dizer, a gente precisa do medo para nos proteger a nossa integridade física, certo? E a ansiedade, ela se trata de um medo exacerbado, um medo disfuncional, um medo que foge ao nosso controle. A gente sente esse medo, ele vem muitas vezes acompanhado de taquicardia, de suor intenso, de tonturas, de náuseas, dificuldades respiratórias, mãos frias, né? Então, quando a gente tem esses sintomas, a gente pode estar lidando com um transtorno da ansiedade, certo? Para que a gente saiba se é mesmo um transtorno da ansiedade, e a gente entende que é um transtorno quando a gente deixa de fazer coisas que antes a gente fazia de forma natural, a gente deixa de ir à rua, a gente deixa de falar com algumas pessoas, a gente deixa de fazer coisas que antigamente a gente fazia. E aí a gente entende que se trata de um transtorno da ansiedade, né? Sem um motivo aparente aparecem esses sintomas, essa tontura, essa sensação de que a pessoa vai realmente morrer, né? Então, para gente saber que tipo de transtorno de ansiedade a gente está falando, se é um transtorno de pânico, se é um estresse pós-traumático, ou toque, ou ansiedade generalizada, é preciso ir ao médico psiquiatra, e ele vai fazer exame, vai fazer a anamnese dele, né, a consulta, e aí ele vai diagnosticar qual tipo de transtorno de ansiedade que a pessoa tem. Concomitante a isso, é importante que a pessoa procure também um psicólogo, um terapeuta, para que ela possa tratar as causas dessa ansiedade. De onde vem isso? Né? Então, o tratamento é com psiquiatra e com terapia e pode ou não ser medicamentoso, ok? Existem formas naturais também de lidar com essas sensações, mas exige uma disciplina bastante grande, né? De ficar atento aos sentimentos, atento às emoções, aquelas coisas que servem como um gatilho para a ansiedade ser despertada, enfim. E tudo isso pode ser trabalhado através da terapia e através da consulta com o psiquiatra, ok? Olá, Cláudia, aqui de novo, dessa vez para falar sobre depressão. E para falar sobre a depressão, a gente precisa antes falar sobre a tristeza. Tristeza que é um sentimento natural, todos nós temos, assim como a alegria, a raiva e o medo. A tristeza é um sentimento que nos acomete por vezes quando a gente perde alguém, ou quando dá ruptura de um relacionamento, ou quando da perda de um animal de estimação. É natural que a gente se sinta triste por um bom tempo e que depois a gente melhore e siga em frente. Porém, quando esse sentimento ele não vai embora, quando ele se instala de uma forma mais preocupante, aí a gente pode estar tratando de uma depressão. E a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente e vem acompanhada de sintomas, então, como apatia, culpa, vazio, um descontentamento geral, desesperança, vem acompanhada de mudanças de humor, mudanças de apetite, mudanças de sono, alterações do sono, né, ou insônia, ou vontade de não sair da cama, dormir demais.
É uma tristeza contínua, certo? Podem acontecer episódios em que a pessoa sente vontade de fazer automutilação, tem um choro frequente também, uma inquietação ou irritabilidade ou isolamento. O fato é que a pessoa deixa de fazer coisas que antes ela fazia naturalmente. Às vezes ela não quer sair de casa, às vezes ela não quer fazer mais nada. Então aí a gente precisa também, nesse caso, de ir fazer uma consulta ao psiquiatra, passar por uma consulta, uma anamnese, em que ele possa entender qual o grau dessa depressão, né, e entrar com tratamento possivelmente medicamentoso. Juntamente a isso, é preciso fazer terapia para que se possa tratar as causas desse problema. Como foi que isso começou, onde estão as raízes dessa questão, tá? De uma forma natural, também é possível cuidar para que a depressão amenize ou então que ela não se instale, certo? Então, quanto mais a gente tiver contato com a natureza, quanto mais a gente tiver contato com amigos, quanto mais a gente puder contar com pessoas da família, quanto mais a gente puder desenvolver alguma forma de fé, quanto mais a gente puder fazer exercícios físicos, praticar esportes, dançar, a gente vai estar desenvolvendo neurotransmissores que são os maiores benéficos do nosso cérebro e vão nos transmitir uma sensação de bem-estar. E nesse caso a gente pode ter a chance de ficar longe de medicação. Mas, uma vez que a depressão esteja instalada, é necessário sim buscar tratamento médico e psicoterapêutico, ok? Era um dia normal no meu local de trabalho, quando de repente eu senti uma tontura, uma sensação estranha, um sufoco, uma agonia, uma dor no peito, mãos geladas, perda de consciência. Um dia que eu nunca esqueci. 1000 pensamentos passavam pela cabeça, e a urgência era querer sair do trabalho em busca de um lugar seguro, o hospital. Lembro que quando pedi para ligarem para meu esposo, e o mesmo se deslocou comigo até o hospital, chegando lá, fizeram um eletrocardiograma e nada acusou. Me deram um remédio para que eu me acalmasse e assim passou. Desde lá tive várias crises, em restaurantes, ônibus, shopping, local de trabalho, lugares fechados ou com muito movimento. Ficava quietinha e pedia para ir embora. Sempre achava que iria ter um ataque cardíaco e morrer. Tinha vergonha de fazer alarde. Foram várias idas ao hospital e sempre o mesmo procedimento, eletrocardiograma e um remédio que me acalmava. Procurei ajuda psiquiatra, fui diagnosticada com síndrome do pânico. Devido à ansiedade excessiva, durante 4 anos tomei medicação. A causa das crises, segundo o médico, se deram 3 anos depois da perda de 3 pessoas importantes da minha vida, no intervalo de 6 meses. Sogro, avó e pai, os 2 últimos no intervalo de 11 dias. Fui forte comigo mesma, precisava ajudar as pessoas em volta e um dia a conta chegou. Já tive que sair da mesa de um restaurante sem antes ter conseguido fazer um pedido. Quando a crise vinha, eu queria ir embora, queria ir para um lugar seguro. Com o tempo, procurei outros tipos de ajuda, terapias alternativas e também li bastante sobre o assunto e aos poucos aprendi que de uma crise de ansiedade eu não teria um ataque cardíaco, que era o meu maior medo. Mas precisei me esforçar para deixar a crise passar. Aprendi técnicas de relaxamento, principalmente de respiração, puxar o ar e segurar e soltar aos poucos. Esfregar o gelo em minhas mãos para tirar o sufoco do pensamento na crise e focar no gelo da mão. Em um fator muito importante, busquei muito a Deus, muita oração. Passando quase 10 anos desde a minha primeira crise, consigo frequentar lugares que antes evitava. Tento me superar todos os dias. Ainda tenho crises, mas muito poucas e a sensação já não é mais a mesma da primeira. Consigo me controlar bem mais. Me entristecem, pois é uma sensação ruim.
Não tomo mais medicação como relatei. Consigo me controlar e não sou mais tão ansiosa. Um dia de cada vez. Eu faço os meus momentos de felicidade se tornarem únicos e intensos. Eles me dão força para manter meu pensamento saudável. Tive e tenho muito apoio de meus familiares, principalmente esposo e filhos. E o diálogo sobre o assunto com pessoas que gostam e me transmitem coisas boas foram e são fundamentais para me ajudar nesse processo. Aos meus 13 anos, acabei descobrindo minha ansiedade. No começo foi bem complicado, pois eu tinha muito medo de contar aos meus pais. Chegava sozinho no meu quarto, me isolando de tudo e tudo em minha volta. Sofria de muita falta de ar, tremedeira, acabava me cortando para tentar aliviar a dor. Até que teve um dia que eu estava no meu quarto, naquela situação, e minha mãe acabou me vendo naquele estado. Logo após, minha mãe e meu pai, que me viram naquela situação, me levaram ao médico e ele receitou um remédio, que de verdade me ajudou muito. E mesmo que o remédio fosse ruim, mas foi graças a ele e aos meus pais, hoje em dia minha ansiedade é controlada. Mesmo que às vezes seja muito difícil controlar, sempre coloco na minha cabeça que tudo isso é para o meu bem. E hoje sempre levo comigo um amigo para que possa contar que estou passando. Feminino 15 dias. Quando fui diagnosticado, foi um choque. Nunca pensei que eu poderia ter algo assim, mas com o tempo, a ficha vai caindo. Percebi que ficar mal com o tempo, com os pensamentos negativos, pensar em me machucar, não era só uma simples fase. As noites silenciosas eram as piores. Eu me via perdido na minha própria mente, com meus pensamentos me consumindo, me levando a me cortar. Me arrependo amargamente das vezes que me cortei, e para não cortar, fiz coisas piores. Me arrependo de tudo que já fiz, mas sei que isso faz parte de mim agora. O dia a dia se tornou algo mais tranquilo. Agora, com uma rotina, tenho menos tempo para pensamentos negativos, mas mesmo assim não consigo me livrar dos pensamentos noturnos. São eles que me deixam para baixo, tento ignorá-los. É o melhor a se fazer. A depressão é sobreviver no passado, querer voltar para o tempo em que eu não tinha isso, mas tive que aceitar e seguir em frente.